Olá, pessoal. Eu sou o psicólogo Luiz Matheus Pacheco. Eu estou aqui com a minha colega, a psicóloga Diala Martins. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre a série Big Little Lies. Então, pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Café com os Psicos, hoje a gente vai falar sobre a personagem da Nicole Kidman, a Celeste. E aí, Diala, o que tu achou da Celeste? Oi, pessoal. A Celeste é uma personagem muito interessante, assim, muito cheia de variáveis, assim, muitas coisas que a gente pode ter um olhar mais aprofundado, assim, sobre algumas questões. Só para lembrar do spoiler, tá, pessoal? Quem ainda não viu a série, não quiser saber sobre os personagens, é interessante ver a série antes de nos ouvir, porque vai ter bastante spoiler, né, Matheus? Muito bem lembrado, é isso aí. Mas então, continuando, a Celeste, ela começa, assim, na série com uma ideia de um casamento muito sólido, muito feliz, muito realizada, com 2 filhos, e com o passar dos episódios, a gente vai percebendo uma melancolia nela, uma tristeza, uma coisa assim de estar sempre pensando. Quando ela tá sozinha, ela passa uma coisa de estar sempre assim se questionando sobre algo que a princípio num primeiro momento a gente não percebe o que é, né? Com o passar dos episódios, a gente começa a perceber uma questão no casamento de violência, né? De violência doméstica e de uma tensão, primeiro de um fogo sexual, mas que acaba numa tensão sexual e numa violência sexual ali, né? Pois é, acho que é legal, né, até de dizer, são brigas assim, ó, brigas mesmo, violentas, com direito a soco e tudo, né, enfim, que acabam Sim. em sexo também violento, né, quer dizer, então é o pacote todo. Mas é muito interessante. Eu não sei quanto a ti, né, Diala, mas eu tava louco pra falar da Celeste, porque, assim, eu acho ela a minha personagem preferida da série. Porque ela é bem essa, ela tem aquela vida perfeita, né, e ninguém diz nada. E por trás, ela tem essa sombra que é bem isso que tu tava falando, né, da violência, enfim, disso que ela vive em completo segredo. Uhum. E tem uma outra questão, assim, que com o passar dos episódios a gente percebe, que a gente vai descobrindo, né, porque a gente não sabe ainda mesmo, e vai começando a aparecer a questão profissional dela, que ela abre mão em função desse casamento muito aparente, né, que a gente já tinha falado no outro podcast, que é uma cidade que vive muito de aparência, né, então ela abriu mão de uma carreira sólida também como advogada, como uma boa advogada, inclusive, que ganhava muitas causas, muito, muito boa, ou seja, ela deveria ser muito realizada profissionalmente, e ela abre mão disso para ir para essa cidade, viver esse casamento de aparência nessa cidade de aparência, então também tem essa questão muito forte que aparece depois, né, Matheus? Sim. É bem interessante, né, porque ela, nas cenas onde ela tá trabalhando de advogada, né? Ela é uma excelente advogada. Tipo assim, fica todo mundo. Dá pra ficar de boca aberta, né? Porque ela é maravilhosa. Mas esse marido dela, que é o Perry, né? Enfim, ele vai manipulando ela. Ele vai buscando jeitos de fazer ela, inclusive, se sentir, enfim, culpada ou dela não ir trabalhar. Ele tenta comprar ela com sexo, né? Ele tenta tenta fazer surpresas, ele deixa de trabalhar para que ela não vá trabalhar. Então ele vai aos poucos cerceando, né, essa mulher. Mas enfim, tem 2 aspectos que eu acho bem legal da gente poder explicar um pouquinho aqui, que é primeiro desse aspecto da sexualidade, né, e da violência que surge com essa tensão, né, com esse fogo mesmo. E que as duas coisas nas relações abusivas costumam e podem estar muito ligadas, né, enfim, quer dizer, tanto a violência quanto o sexo, ou às vezes a violência como uma espécie de tempero para a relação sexual, né? Enfim, algumas vítimas de relacionamento abusivo, inclusive, descrevem, isso é comum na prática clínica, que numa relação normal elas não sentem graça, né? Quer dizer, que elas sentem falta daquela emoção, como se elas fossem, digamos assim, viciadas nessa adrenalina, né? Enfim.
o segundo aspecto, agora eu me esqueci o que eu tava falando, né? Enfim. Mas enfim, acho esse ponto. Eu ia falar do fato dela ter deixado o trabalho, né? Enfim. Que também é comum por duas razões, né? Primeiro, pelo ciúme e o controle doentio, né? Desse parceiro que é um parceiro abusivo. Que a gente pode supor aqui, né, perverso, por algumas características que ele vai apresentar. E aí no podcast dele, né, quando a gente for falar dele, a gente vai explicar por quê, mas que a gente levanta essa hipótese, enfim, puramente uma hipótese. Mas, enfim, que nessa relação, bom, tem esse aspecto dele, do ciúme e do controle, mas existe o aspecto dela também, que é muito próprio das mulheres da nossa cultura, de supor que para que ela seja talvez boa, digamos assim, ela precisa satisfazê-lo, né? Quer dizer, satisfazer o outro, buscar como se o desejo do outro fosse também o desejo dela, digamos assim, né? Enfim, que também é uma cena muito comum nas relações abusivas, em especial quando as vítimas são mulheres. Até quero deixar uma indicação de um livro que um dia a gente vai falar aqui para vocês, que chama A Princesa que Acreditava em Contos de Fadas. Até foi minha supervisora, né? A nossa super, né? Que indicou. A Andréia, sim. Que indicou, é maravilhoso. Porque ele fala muito dessa questão. Das mulheres que digamos assim, tem essa criação que é em torno do homem, né? Como que para ser boa ela precisa ser de determinado modo, satisfazer o homem de determinado modo, né? Enfim. Acho que um outro aspecto importante, né, que a gente tem que falar, foi quando ela começou a se questionar e se dar conta dessa relação abusiva que ela tinha, né? Que foi através da Madeleine, que é uma outra personagem que a gente vai falar depois, que eu particularmente gosto muito também, acho ela muito rica. É a tua preferida, né? É a minha preferida. Porque eu acho ela muito rica, assim, tem muitos aspectos nela, então eu acho muito interessante. E a Madeleine começa a colocar para a Celeste que a relação dela não está boa, mas que a Celeste não tem como saber, né? Porque afinal a relação da Celeste é perfeita. E é onde a Celeste começa a, inclusive, falar para Madeleine que não é, e ao mesmo tempo se questionar, né? E inclusive buscar a terapia, buscar uma psicóloga, que é a grande questão ali, que é onde eles começam a tentar mudar algumas coisas na relação, e depois a gente vai falar disso, né? No decorrer dos próximos podcasts, que aí começa a ficar mais aprofundada essa questão que acontece na relação dos dois, né, da Celeste e do Perry. Mas como é importante essa questão social, né, porque foi a partir da Madeleine. E tem duas questões aí, né, o social, ou ele pode fazer com que a pessoa se questione e busque ajuda, mas também pode passar uma ideia de que, não, tá tudo bem, isso acontece, isso é assim mesmo, e muitas vezes uma pessoa que está numa relação abusiva acaba não buscando ajuda, porque esse social, essa amiga ou alguém começa a dizer, não, isso acontece mesmo com as mulheres, é assim mesmo, e ela pode acabar só indo buscar ajuda numa situação muito já avançada, né? Então tem esses dois lados aí, né, do social. Sim, ou pior, né? Ou até se sentindo culpada, né? Tem uma pesquisadora que eu gosto bastante para poder entender esse aspecto, que chama Inês Ercovitch. Ela é argentina, se eu não me engano, e ela trabalha muito dessa questão do quanto o amparo social, quanto o social falha em fornecer amparo para as vítimas dos mais diversos tipos de abuso. Até porque também não é fácil escutar que uma pessoa que a gente ama é vítima de abuso. E quanto mais amor houver na relação, maior é a tendência de haver uma recusa em escutar essa pessoa, né? O que coloca essa pessoa numa posição de risco e às vezes de continuar nessa relação. Até tem um vídeo dela no TED, que é TED.com, site, tem vários vídeos para quem gosta de assistir, enfim, fica aí a indicação. Mas eu acho então que, pra gente encerrar aqui, né, Diala, acho importante poder sublinhar isso. Como é importante a gente também poder não julgar o outro. Em especial esse outro, né, que tá nessa relação abusiva. Porque primeiro a gente não sabe, né, como é que é. E segundo, que esse julgamento, ele pode ter um peso, né, Diala? Quer dizer, um peso decisivo aí nessa história.
Uhum. E a gente não sabe mesmo, né? Até porque a gente sabe disso, que a gente que trabalha com a clínica, a gente sabe que as próprias pessoas que estão na relação ainda não sabem conscientemente quais são as questões que levaram ela a essa relação, né? Não, a grande frase que muita gente falava, né? Ah, quem apanha gosta de apanhar, não é verdadeira, né? Ninguém vai estar numa relação como essa porque quer. Então, a gente não tem realmente como julgar, a gente não, porque nem a própria pessoa muitas vezes ainda sabe direito. É no decorrer do tratamento, muitas vezes, que ela vai se dando conta dos passos que levaram ela até essa relação e todos os passos que ela vai ter que dar para sair, né? Então, Sim. não é uma coisa muito, é uma situação muito difícil. E como tu falou, muitas vezes pode não ajudar em nada e muitas vezes piorar até a situação para que essa pessoa busque uma ajuda profissional, que aí já é um grau que seria o indicado, né? Um tratamento mesmo, né? Para que essa pessoa consiga sair de uma relação dessa. Sim, bem importante entender, né? Até isso que tu coloca, de onde, quais ganchos fizeram que essa pessoa tenha caído nessa relação abusiva, né? Quer dizer, poder identificar isso geralmente é o caminho da saída e o caminho que garante também não repetir esses ciclos. Sim, e aí entra, né, de algum modo, alguma terapia, seja ela, né, qual for. Mas enfim, pessoal, a gente fica então hoje por aqui e a gente encontra vocês no nosso próximo Café com os Psicos. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, pessoal. Beijo.